nome é Rafael, tenho 27 anos e o que aconteceu comigo no Carnaval de Recife há 3 anos ainda me deixa arrepiado. Sempre gostei da festa, da energia das ruas, das cores vibrantes. O Galo da Madrugada era um dos eventos que eu mais esperava no ano. Mas depois daquela noite, nunca mais consegui curtir o Carnaval da mesma forma. Lembro bem da noite em que tudo aconteceu. Eu estava com um grupo de amigos, bebendo e curtindo o bloco. O calor era absurdo e a gente suava, pulava, ria. O Recife antigo estava abarrotado de gente. Uma multidão enlouquecida cantando as músicas que saíam dos trios elétricos. No meio daquele caos, percebi uma figura estranha. Entre os foliões fantasiados, um homem se destacava. Ele usava uma máscara de frevo dourada e vermelha, trabalhada em detalhes brilhantes. O rosto dele estava completamente coberto, mas o que me assustou foram os olhos. Diferente das máscaras comuns, essa tinha buracos fundos e por mais que eu tentasse enxergar, não conseguia ver o olhar dele. No começo, achei que era só mais um brincante qualquer. Mas toda vez que eu olhava em volta, ele estava lá, no meio da multidão parado. Sempre no mesmo lugar, me encarando. Aquilo começou a me incomodar. No carnaval, todo mundo se empurra, anda pra lá e pra cá, e ele não se movia. Parecia estar fixo ali, esperando por algo. "Cara, tem um maluco me olhando ali", comentei com um amigo. Ele riu e olhou na direção que eu apontei. "Quem?" Quando virei de novo, o homem da máscara tinha sumido. Fiquei um tempo tentando ignorar aquilo, me convencendo de que devia ser só um efeito da bebida, um cara fantasiado qualquer. Mas depois de um tempo, senti um arrepio inexplicável. E quando virei para trás, ele estava ali, mais perto do que antes. Eu congelei. A máscara reluzia com as luzes da rua. Ele não se mexia, não dançava, não interagia com ninguém. Só me olhava. A partir daí, comecei a sentir um medo irracional. Tentei me misturar na multidão, me afastar devagar. Mas cada vez que eu olhava para trás, ele parecia mais perto. O pior momento foi quando me perdi dos meus amigos no empurra-empurra da multidão. Comecei a andar rápido pelas ruas lotadas, tentando sair dali. Mas quando virei uma esquina menos movimentada, senti uma presença atrás de mim. Meu coração disparou. Fingi que ia olhar o celular. Usei a tela para espiar atrás. E lá estava ele, parado. No meio da rua vazia. Aquilo foi a gota d'água. Saí correndo sem rumo, entrando por becos e ruas laterais. Quando achei que tinha despistado ele, parei atrás de um carro para respirar. Meu peito subia e descia, eu estava suando frio. Então ouvi um som. Uma risada baixa, arrastada. Meu corpo congelou. O som não vinha da rua, não vinha da multidão distante. Vinha do meu ouvido. Antes que eu pudesse me mover, senti um bafo quente na minha nuca e uma voz sussurrada. "Ano que vem tem mais, Rafael." Meu estômago revirou. Virei com tudo, mas não tinha ninguém. A rua estava vazia. Corri dali como um louco até encontrar um grupo grande de foliões e fiquei com eles até amanhecer. Nunca contei pra ninguém, achando que talvez tivesse sido um delírio de cansaço e álcool. Mas o pior veio depois. No ano seguinte, perto do carnaval, recebi uma mensagem anônima no WhatsApp. Era apenas uma frase. "Ano que vem tem mais." O número não existia. Desde então, todo ano, pouco antes do carnaval, a mensagem chega. E eu tenho certeza de que um dia ele vai voltar para me encontrar. Meu nome é Camila, tenho 31 anos. E o que aconteceu comigo no Carnaval de Salvador, em 2018, ainda me atormenta. Durante anos, eu e minha prima Thaís fazíamos questão de viajar para a Bahia nessa época. A gente amava a energia dos blocos, o calor do povo, os trios elétricos gigantescos varrendo a cidade com música ensurdecedora.
Mas naquela noite, algo aconteceu. Algo que eu nunca consegui explicar. Estávamos no meio do circuito Barra Ondina, pulando no meio da pipoca, quando um grupo de foliões passou correndo e empurrando todo mundo. Thaís e eu nos separamos por alguns instantes, e quando olhei ao redor, percebi que estava sozinha. O problema do carnaval de rua é que se você se perde, encontrar alguém de novo é quase impossível. Peguei o celular para ligar para ela, mas a internet estava um lixo e a ligação não completava. Resolvi sair do meio do bloco e esperar um pouco na calçada. Foi aí que eu ouvi uma batida diferente. Não era o trio elétrico que estava passando no momento. Era algo mais abafado, um som antigo, como se viesse de um rádio mal sintonizado. As luzes da rua pareciam ter ficado mais fracas, piscando de um jeito estranho. E então ele apareceu. Um trio elétrico, vindo lentamente por uma rua lateral. Ele parecia mais velho do que os outros, diferente dos modernos que passavam pelo circuito. As luzes piscavam de um jeito esquisito, algumas queimadas, outras piscando como uma lâmpada prestes a morrer. Mas o que mais me incomodou foram as pessoas. No alto do trio, alguns foliões dançavam. Só que algo neles não parecia certo. Os rostos eram borrados, como se eu estivesse vendo uma TV velha com o sinal ruim. Tentei focar melhor, mas a cada segundo que passava, meu corpo parecia mais pesado. O som abafado do trio fazia minha cabeça latejar. Foi quando vi um homem na beira do trio, vestindo um abadá rasgado e sujo. Ele olhou diretamente para mim e acenou. Meu sangue gelou. Minha mente gritava que algo estava errado, que eu precisava sair dali. Mas por algum motivo, meu corpo queria ir até ele. Eu juro que senti minhas pernas se moverem sozinhas. No instante em que eu estava prestes a dar o primeiro passo, senti uma mão forte puxando meu braço com força. A gente precisa sair daqui. Agora. Era Thaís. Ela praticamente me arrastou dali, e eu me deixei levar sem entender nada. Quando olhei para trás, o trio ainda estava lá, virando a esquina. Mas, de um segundo para o outro, ele simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Thaís só soltou meu braço quando já estávamos de volta no meio da multidão. Eu perguntei o que estava acontecendo, por que ela estava tão assustada. E o que ela me disse me deu arrepios até a alma. Esse trio não existe mais. Ela contou que quando era criança, ouviu falar de um trio elétrico que pegou fogo durante o carnaval, décadas atrás. Músicos e foliões morreram queimados, presos no caminhão em chamas. E de tempos em tempos, ele aparece de novo, chamando quem está distraído. E quem sobe nele nunca mais volta. Eu nunca mais fui ao Carnaval de Salvador. Mas às vezes, em algumas noites silenciosas, juro que ainda consigo ouvir aquele som abafado. E sinto que, de alguma forma, ele ainda me procura. Meu nome é Eduardo, tenho 25 anos. E o que aconteceu comigo no Carnaval do Rio de Janeiro, em 2020, mudou minha vida. Sempre fui um cara cético, daqueles que riem de histórias de assombração e macumba. Achava que tudo não passava de superstição. Mas depois daquela noite, aprendi a ter respeito. Era minha primeira vez curtindo o carnaval de rua no Rio. Eu e uns amigos tínhamos passado o dia inteiro bebendo e pulando de bloco em bloco. A cidade estava insana. Milhares de pessoas lotando as ruas, fantasias malucas por todo lado, música alta o tempo todo. Em certo momento senti vontade de ir ao banheiro, mas os químicos estavam imundos e com filas gigantes. Decidi me afastar um pouco e encontrar um canto mais discreto. Foi assim que fui parar numa ruazinha lateral, escura e quase deserta. E foi aí que vi. Bem no meio da encruzilhada, tinha um despacho. Uma galinha morta, algumas velas pretas e vermelhas ainda acesas, um charuto queimando devagar. No chão, uma garrafa de cachaça cheia
e algumas moedas espalhadas. Deveria ter respeitado, mas eu era idiota e bêbado. Ri sozinho e, sem pensar, dei um chute na garrafa, que rolou e se quebrou contra a parede. Na mesma hora, senti um calafrio subindo pela espinha. Meu corpo ficou pesado, como se algo invisível tivesse subido nas minhas costas. Foi então que ouvi uma voz baixa, rouca, sussurrada. Eu não entendi o que dizia, mas parecia um idioma antigo, algo que não era desse tempo. Minha respiração ficou pesada. Meus olhos começaram a embaçar. Então senti uma mão apertando meu ombro. Congelado, olhei devagar para o lado. Não havia ninguém, mas o aperto continuava ali, como se dedos invisíveis estivessem me segurando. Minha cabeça latejava. O som do carnaval que antes enchia as ruas parecia distante, abafado, como se eu estivesse em outro lugar. Foi então que uma gargalhada ecoou atrás de mim. Gargalhada de homem. Mas não era normal. Era grossa, arrastada, cheia de malícia. Meus músculos finalmente reagiram e eu saí correndo feito um louco, tropeçando e quase caindo. Só parei quando cheguei de volta ao bloco, suado e pálido, sentindo o coração martelar no peito. Tentei esquecer. Me convenci de que era coisa da minha cabeça, efeito da bebida. Mas naquela noite, tive um pesadelo. Sonhei que estava de volta àquela encruzilhada. As velas ainda ardiam, o charuto ainda queimava, e diante de mim havia uma figura alta, escura, de olhos vermelhos brilhando no escuro. Ela sorriu, e antes de eu conseguir acordar, sussurrou algo no meu ouvido. Dessa vez, eu entendi. A dívida foi feita. A gente se vê no próximo carnaval. Desde então, todo ano, na semana do carnaval, eu acordo no meio da madrugada com a mesma sensação daquela noite. Como se algo estivesse sentado nas minhas costas, esperando. Carnaval de Olinda sempre foi minha época favorita do ano. Eu e minhas amigas fazíamos questão de subir e descer as ladeiras atrás dos blocos, dançando até os pés doerem. Sempre foi uma festa de alegria, cores e gente vibrando no mesmo ritmo. Até aquela noite. Era o terceiro dia de folia e já estávamos exaustas, mas não queríamos ir embora. Resolvemos sair do centro e procurar um bar mais afastado para descansar um pouco. Caminhamos por ruas menos movimentadas até encontrar um lugar pequeno e meio caindo aos pedaços, mas que vendia cerveja barata. Foi ali que o vi pela primeira vez. Na outra calçada, encostado em um poste apagado, estava um homem alto, vestido inteiramente de branco. Camisa social, calça, sapatos impecáveis. Mesmo no meio da folia, ele parecia limpo, sem uma única mancha de suor ou sujeira. Mas o que mais me chamou a atenção foram os olhos. Eram fundos, quase sem brilho, e me encaravam como se já me conhecessem. Tentei ignorar e continuei bebendo com minhas amigas. Mas toda vez que olhava para o lado, ele continuava lá, sem se mexer. Foi quando pedi a conta e levantei para ir ao banheiro que algo estranho aconteceu. Assim que saí do bar e virei a esquina, a rua mudou. De repente, o som do carnaval ficou distante. As luzes dos postes pareciam mais fracas e o ar ficou pesado, como se o calor tivesse dobrado de intensidade. E na minha frente lá estava ele, o homem de branco, parado bem no meio da rua. Dessa vez, ele sorriu. Mas não foi um sorriso comum. Foi um sorriso devagar, forçado, como se a pele do rosto dele estivesse esticando de um jeito antinatural. Meu corpo inteiro se arrepiou. Eu quis correr, gritar, mas minhas pernas pareciam travadas no chão. Então ele falou. A voz era baixa, quase um sussurro. Você já dançou comigo antes. Meu coração disparou. Eu não conhecia aquele homem.
Nunca tinha visto ele na vida. Foi quando ele deu um passo à frente. E eu juro por Deus, os pés dele não faziam barulho no chão. Sem sombra, sem som, sem nada. Apenas aquele sorriso. Foi o suficiente para que meu corpo reagisse. Girei nos calcanhares e corri de volta para o bar, tropeçando nos paralelepípedos. Entrei de supetão, desesperada, procurando minhas amigas. "Quem tá te seguindo?" Uma delas perguntou, preocupada. Eu só consegui balançar a cabeça e olhar para a rua. Mas ele não estava mais lá. A rua tinha voltado ao normal. O calor, as luzes, o som do carnaval, tudo como antes. Mas o medo ficou. Passei o resto da noite olhando por cima do ombro, sentindo que, a qualquer momento, ele podia aparecer de novo. No dia seguinte, uma senhora que morava perto do bar ouviu minha história e ficou séria. "Você viu ele, o homem de branco?" Perguntei quem era, mas ela apenas sacudiu a cabeça e disse para eu nunca mais andar sozinha naquelas ruas de madrugada. Até hoje, não sei se era um espírito, um aviso ou algo pior. Só sei que, todo ano, no carnaval, eu sonho com aquele sorriso. E acordo suando frio, com a estranha certeza de que, em algum momento, ele vai me encontrar de novo.